Oi gente, meu nome é Mariana e hoje eu vim contar pra vocês o que eu li em fevereiro. Se você tem acompanhado meus últimos vídeos, você sabe que eu fiz um TBR de fevereiro, né? Eu fiz uma lista de livros que eu queria ler no mês de fevereiro. Foi uma lista de 9 livros e eu realmente li 9 livros em fevereiro. Só que um deles não foi um dos livros que eu coloquei na TBR. Eu comecei fevereiro lendo A Balada do Black Tom, do Victor LaValle, que foi o livro do Clube Tintaglia de literatura. Esse livro é uma releitura de um conto do Lovecraft, né? É um conto de terror, horror, né? E eu gostei bastante da leitura. Já tem vídeo sobre esse livro aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo na caixa de descrição, tá? Foi uma leitura que eu gostei bastante, eu acho que vale muito a pena ler ele, principalmente nessa edição aqui da Morro Branco, porque você pode ler o livro, A Balada do Black Tom, e depois, ou antes, você pode ler o conto do Lovecraft também, que é o horror em Red Hook. Eu gostei de fazer essa comparação, né? Eu li primeiro A Balada do Black Tom e depois eu li o conto do Lovecraft e eu percebi que eu gostei muito mais do conto do Victor LaValle. Depois disso eu li Semente Originária, da Octavia Butler, que é o primeiro livro da série O Padronista. Essa é uma nova série que a Morro Branco tá lançando, da Octavia Butler. Na verdade, foi a primeira série que ela escreveu na vida, né? Mas está sendo lançada só agora, né? Numa ordem diferente da que foi lançada, mas é uma ordem que faz mais sentido cronologicamente para a história. Eu gostei demais dessa leitura, assim como eu gosto de muitos outros da Octavia Butler, né? Esse foi o meu livro favorito de fevereiro, foi a minha única leitura favorita de fevereiro, então foi a melhor leitura do mês, eu gostei bastante. Em breve sai resenha aqui no canal pra vocês. Depois disso eu li O Ceifador, do Neil Shusterman, que foi um livro que já estava aqui na minha estante há bastante tempo, e aí eu aproveitei uma maratona, um desafio, na verdade, do GF, do Vitor Almeida, né, para ler um livro que está na sua estante há muito tempo. Então eu escolhi esse livro, que é o primeiro livro de uma série chamada série Sight, e eu gostei bastante dessa leitura. Não foi assim, oh meu Deus, incrível, maravilhoso, favorito, mas foi uma leitura 4 estrelas, quase 4 estrelas e meia, né? Eu gostei bastante desse mundo em que a morte é uma coisa que, assim, não existe mais naturalmente, né? Então, os ceifadores são aquelas pessoas que são escolhidas para dar a morte às pessoas, né? Eles não matam, né? Eles fazem essas escolhas para que não haja um crescimento populacional imenso, né? Para que as coisas fiquem equilibradas. Então, eu gostei dessa apresentação de mundo, achei que foi bem interessante. Aí, seguindo o desafio do GF desse mês de fevereiro, tinha um segundo desafio, que era ler uma continuação de uma série, né? E aí eu aproveitei que eu tinha lido o primeiro livro de uma série e aí li o segundo livro dessa mesma série, que é A Nuvem. E aí eu já tava pensando também em terminar esse livro e ler o terceiro para já terminar a série inteira, a trilogia inteira, né? Mas não deu muito certo essa minha tática, essa minha estratégia, porque eu acabei não gostando muito desse segundo livro, desse A Nuvem, né? Eu achei que ele ficou bem aquém do esperado, né, em relação ao Ceifador. Então, por causa disso, por não ter gostado tanto de A Nuvem, eu acabei não lendo o terceiro livro, que é O Timbre, né? Mas é um livro bom, né? Eu dei 3 estrelas porque, assim, eu acho que a história não se conectou comigo, né? Por causa dos vários personagens, por causa das 15 milhões de coisas acontecendo. Acho que não funcionou comigo exatamente, mas acho que é uma história boa, bem escrita e tal, mas que pra mim não funcionou muito bem. Aí, eu também estou participando do desafio Leia Mulheres de 2022, né? Que são 12 livros com temáticas específicas. E a temática de fevereiro foi ler um livro de crônicas ou um ensaio. E como normalmente eu não leio esse tipo de livro, eu pedi indicações no Twitter, né? E as pessoas me indicaram esse livrinho aqui, ó,
Romances Tolos, de Romancistas Tolos, da George Eliot. É um livro super pequeno, de 50 páginas, 55 páginas. Esse, na verdade, é um ensaio da George Eliot, né, sobre os romances escritos por mulheres naquela época do século, acho que 19. Então, foi uma leitura interessante, assim, no sentido de conhecer a George Eliot, né, de vê-la como crítica literária, mas ao mesmo tempo foi uma leitura que eu precisava de muito mais background, né, eu precisava de muitas outras leituras, senti necessidade de ter lido outras coisas antes para poder entender melhor as críticas que a George Eliot faz, sabe? Então, assim, eu fiquei meio perdida no rolê. Eu li esse livro durante o mês inteiro de fevereiro, que foi Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Foi o primeiro livro do meu clube de leitura. A gente leu esse livro durante todo fevereiro, com um cronograma de 10 páginas por dia, super tranquilo e tal. E no final do mês de fevereiro, eu fiz uma live falando sobre cada capítulo, sobre minhas inspirações, sobre tudo. Tá aqui salva no YouTube, se você quiser ver. É só procurar pela live de discussão de Torto Arado. Gostei demais desse livro, 5 estrelas. É uma história brasileira, sobre o povo brasileiro, sobre a origem e a tradição brasileira, sabe? É incrível. Eu gostei bastante e o livro tá todo marcado, ó. Eu marquei diversas passagens, tanto para discussão quanto porque é um livro sensacional. Então está aqui, minha leitura de fevereiro inteiro. Aí depois eu li no Kindle Anatomy, A Love Story, esse livro aqui, da Dana Schwartz, que foi um livro de YA escolhido pela Reese Witherspoon no seu clube de leitura. Por causa dessa indicação da Reese Witherspoon, eu pensava que seria uma leitura muito boa, ou pelo menos ok, mas foi uma decepção esse livro, eu não gostei dele. Ele vai contar a história de uma garota no século XIX que quer ser uma médica cirurgiã, apesar de que mulheres não podem ser médicas cirurgiãs naquela época, né? Mas ela continua estudando informalmente mesmo assim. Acontece para ela uma oportunidade de estudar formalmente isso. Ela acaba conseguindo se vestir de homem e se inscrever em aulas de anatomia. E aí, beleza. Só que, assim, para não falar spoiler, eu diria que o desenvolvimento da história meio que se perde em algum momento e a história não anda, sabe? Você pensa que ela vai andar em certo momento, mas aí ela continua não andando. Apesar de a leitura ter sido rápida para mim, mas mesmo assim, eu passava as páginas no Kindle e parecia que a história não ia para lugar nenhum. Enfim, foi uma decepção, mas pelo menos foi o livro em inglês que eu li em fevereiro. Depois disso, eu li Indomável, da Julia Quinn, que foi o terceiro e último livro da trilogia Damas Rebeldes, que eu comecei a ler lá em janeiro, né? Então, em janeiro eu li os 2 primeiros livros dessa trilogia e terminei ela agora em fevereiro. Não foi exatamente uma decepção, porque é um livro bom, mas eu achei que ele poderia ser tão melhor, ele tinha um potencial tão melhor, sabe? Então, assim, ele não me encantou quanto os outros. E olha que o primeiro livro dessa série foi um dos favoritos de janeiro pra mim, né? Então, eu dei 3 estrelas pra esse livro e fiquei desgostosa por causa disso. E, por último, ali eu li nos últimos 2 dias de fevereiro, sabe? Tipo, 27 e 28 de fevereiro eu tava lendo esse livro. Metamorfose, da Gail Carriger, que é o segundo livro da série O Protetorado da Sombrinha. Eu comecei a ler essa série no mês passado, né? E aí eu decidi que todo mês eu vou ler um livro dessa série pra ver se até o primeiro semestre, no final do primeiro semestre, eu termino essa série inteira, né? Porque ela já tá aqui na minha estante há bastante tempo, né? Então, esse foi o segundo livro, eu gostei bastante, né? Continua sendo um romance de época, na verdade uma fantasia misturada com romance de época, né? Porque a fantasia vem primeiro, romance de época é mais um pano de fundo. E tem muita ação, tem um suspensezinho, né? Tem uma coisa ali que todo mundo quer matar a Alexia Tarabotti, que agora é a Alexia Macon. Mas nesse livro eu senti que assim, ela tava muito blasé. É blasé o nome? Enfim, ela tava muito assim, despreocupada sobre o fato de que tinha alguém querendo matar ela, sabe? Gostei bastante da leitura no geral.
Gostei dos personagens que foram apresentados, gostei dos personagens que já existiam, né? Eu gostei da dinâmica de todo o grupo, né? De como eles saem do lugar onde tudo começou, né? Aqui eles vão para a Escócia, tem um grupo de personagens totalmente novo e tal, então tem uma dinâmica diferente, né? Como sempre, é uma história com bastante aventura, com bastante ação e muitas criaturas sobrenaturais, né? Tem vampiros, lobisomens e tem a própria Alexia, que é um tipo especial de sobrenatural. Então tá aí, agora em março provavelmente devo ler o terceiro livro dessa série. Bom, então essas foram as minhas leituras de fevereiro. Como eu disse, eu li quase todos os livros que eu tinha me comprometido a ler em fevereiro na minha TBR, né, de fevereiro, exceto que eu não li o Timbre, que eu tinha colocado na minha lista de TBR. Eu li... O que foi que eu li além dele? Eu li Anatomy, que não estava na lista, né, então foi uma troca, assim, de um livro que eu não sabia se era bom para um livro que agora eu sei que não é bom. É isto. Eu espero que em março eu também leia todos os livros que eu me propuser a ler. Então é isso, foram esses os 9 livros que eu li em fevereiro. Me conta aqui embaixo nos comentários se você também leu algum desses livros ou se você quer ler algum desses livros. Me conta o que você achou das minhas leituras. E ela está aqui querendo participar do vídeo também, né, como sempre. Então é isso, muito obrigada pela companhia de vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e até a próxima. Tchau!